Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós trataremos de mais duas questões aplicadas em provas da ETEC de anos anteriores. A primeira em 2017, a questão número 32, e a segunda em 2018, a questão número 43. Ambas tratam de aplicações da equação de segundo grau. Nós vamos desenvolver usando o modelo de Bhaskara. Beleza? Joia! Boa aula para vocês! Bom, então vamos à resolução das nossas questões. Esta questão é muito simples, é basicamente leitura, e ela caiu na prova da ETEC 2017, questão número 32. Diz assim: em um famoso jogo eletrônico de arremessar pássaros, a trajetória do lançamento corresponde à parte de uma parábola, como a da figura abaixo. Considere que um jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita pela função h de x igual menos x quadrado mais 4x, com x variando entre 0 e 4. O gráfico mostra essa trajetória. O ponto de lançamento do pássaro coincide com a origem do plano cartesiano. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a... Dois pontos, aí nós temos as múltiplas opções. Então vamos fazer a análise do nosso gráfico. Primeira coisa, o próprio enunciado e o gráfico também já demonstra que o lançamento parte da origem. Então a gente já pode marcar o ponto da origem, que está em x igual a 0 e y igual a 0. Perfeito. Agora, observando o gráfico, notem que ele sobe até um determinado ponto, depois a partir desse ponto ele passa a cair. Esse ponto é chamado de máximo local e ele dá a seguinte coordenada para a gente: em x igual a 2 e y igual a 4. Ele também é chamado de ponto de simetria. Então, marcamos essa coordenada. Uma vez observadas essas coordenadas, a gente agora pode voltar para as nossas respostas e analisá-las individualmente. Então, item A diz assim: cair a partir do ponto 4 e 2. Está errado, ele caiu a partir do ponto 2 e 4. Depois, item B, subir a partir do ponto 2 e 4. Também está errado, ele subiu a partir da origem, 0, 0. Item C, subir a partir do ponto 3 e 3. Está errado, ele está caindo. Quando está em 3, 3, olha só, ele está caindo já. Isso está no meio do processo de queda. Então, está errado. Item D. Cair a partir do ponto 2, 4. Olha lá, a partir do ponto 2, 4 é o momento em que ele chega no máximo e começa a cair. Então, essa é a resposta correta. Item E, subir a partir do ponto 4, 2, também está errado. Beleza? Joia. Como eu tinha dito, essa questão é muito simples. A próxima já envolve um pouco mais de álgebra para a gente. Então, vamos ver a próxima questão. Caiu na prova da ETEC 2018, questão número 43. Diz assim: entre as formas mais comuns de coleta seletiva existentes no Brasil, existe aquela realizada porta a porta por associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Suponha que um caminhão pertencente a uma dessas cooperativas faça diariamente um percurso de 630 km, com mesma velocidade média. Excepcionalmente, em um determinado dia, o motorista aumenta a sua velocidade média em 10 km por hora, economizando 4 horas em seu percurso habitual. Logo, o número de horas gastas diariamente no percurso habitual é D. Bom, então, quando nós fazemos uma primeira leitura para identificar o meio, né? Para identificar do que se trata. Ó, ele falou de percurso, que é distância, ΔS, falou de velocidade média, que é a variação do movimento, e quer saber o intervalo de tempo. Então, olha só, lembramos das fórmulas de física. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, eu preciso coletar esses dados. Outra coisa, ele tem dois momentos.
Eu tenho o primeiro momento, que é quando ele mantém sempre a mesma velocidade, e um segundo momento. Excepcionalmente, aí olha só, ele tem um segundo momento. Então, nós analisamos os dois casos. No primeiro caso, eu vou verificar que ele tem um percurso, o percurso é sempre o mesmo, de 630 km. Mantendo sempre uma velocidade média. Então, eu vou chamar de velocidade média no primeiro momento apenas de V, que eu não sei. Por isso, interrogação. O que se quer saber mesmo é o tempo. Então, também é uma interrogação que eu chamei de T. No segundo caso, no segundo momento, na segunda viagem, digamos assim, agora fazemos a mesma coisa. O nosso percurso, a nossa distância, continua a mesma. Joia. A nossa velocidade variou, olha só, nossa velocidade variou, aumentou sua velocidade média em 10 km por hora. Então, quer dizer, eu tenho a velocidade média inicial, que eu chamei de V, a velocidade média agora, nesse momento, no segundo momento, é V mais 10, ou seja, aumentou. Depois, economizando 4 horas. O tempo eu não sei, mas eu sei que o percurso é o mesmo, a velocidade sofreu uma variação, então meu tempo 2 será o tempo anterior, que eu ainda não sei, menos 4. Beleza? Bom, não posso esquecer da nossa fórmula clássica, né, que velocidade média é igual a distância sobre o tempo. E aí, a partir daqui, o que eu faço? Eu pego esses dados, então, e vou desenvolver para ambos os casos. Então, quer dizer, eu tenho o primeiro momento e o segundo momento. Eu vou escrever a equação do primeiro momento, usando a equação da velocidade média. Então, quer dizer, velocidade será igual a 630 sobre t. Beleza. Faço agora a mesma coisa para o segundo momento. Então, quer dizer, velocidade média, que vai ser v mais 10, igual a 630, que é o espaço, que continua o mesmo, sobre t menos 4. Pronto. Agora notem, eu tenho duas equações e duas variáveis. Quando eu tenho duas equações e duas variáveis, eu resolvo por sistema. Eu quero achar a variável tempo. Então, se eu quero achar a variável tempo, eu isolo a variável velocidade para substituir na outra equação. Isso significa dizer que eu vou isolar a variável velocidade. Na primeira equação, a variável já está isolada. Na segunda equação, ainda não. Então, eu isolo a variável da segunda equação, fazendo como? Velocidade será igual a 630 sobre t menos 4. 10 estava somando, passa para o outro lado, subtraindo. Beleza. Isolei a minha velocidade. Tendo isolado a velocidade nas duas equações, então eu posso dizer que 630 sobre t é igual a 630 sobre t menos 4 menos 10. Eu escrevo esta equação. Então, isso vai ficar 630 sobre t igual a 630 sobre t menos 4 menos 10. Beleza. Deixei uma equação com uma única variável. Agora eu tenho que desenvolver para achar esta variável. Primeira coisa que tem que fazer, eu não tenho números na forma de fração, então eu tenho que eliminar esses denominadores. Pelo menos é o ideal. O que eu faço? MMC. Ou seja, qual que é o MMC entre t e t menos 4? É t que multiplica t menos 4. E aí eu faço aquele dispositivo prático que a gente está acostumado. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, quer dizer, t que multiplica t menos 4 dividido por t, eu simplifico o t, sobra t menos 4. Ou seja, 630 que multiplica t menos 4. É igual. Faço a mesma coisa para os outros termos. T que multiplica t menos 4 dividido por t menos 4 simplifica t menos 4. Vai sobrar t. Então, resultado, 630t. Menos t que multiplica t menos 4 dividido por 1. Denominador de 10 é 1. Então, dividido por 1 é o próprio t que multiplica t menos 4. Vezes 10. 10t que multiplica t menos 4. Beleza, com isso eu posso eliminar o denominador.
Tendo eliminado o denominador, agora eu faço a distributiva, desses parênteses que nós temos. Então, quer dizer, 630 que multiplica t e 630 que multiplica menos 4. Resultado, 630t menos 2.520. Igual, 630t copia, que eu não preciso distribuir nada, menos 10t que multiplica t, vai resultar em menos 10t quadrado. Menos 10t que multiplica menos 4, menos com menos mais, resultado final, mais 40t. Beleza. Feito isso, o que eu faço? Agora eu tenho que agrupar os termos semelhantes, certo? 630t está de um lado do sinal de igual, o outro 630t está do outro lado do sinal de igual. Então, um elimina o outro, morreu. Então, agrupando e organizando já na forma de uma equação, isso aqui vai ficar 10t quadrado menos 40t menos 2.520 igual a zero. Deixei na forma de uma equação. Equação de segundo grau. Beleza, já posso resolver aplicando Bhaskara. Antes, é claro, eu acho que é sempre conveniente simplificar aquilo que for possível. Então, olha só, todos os termos são múltiplos de 10. Então, eu divido por 10. Dividindo por 10 a minha equação, eu vou obter t quadrado menos 4t menos 252 igual a zero. Beleza? Então, tenho esta equação. Quero aplicar Bhaskara. O que eu tenho que fazer para aplicar Bhaskara? Achar os coeficientes A, B e C, o primeiro procedimento. Então, quer dizer, A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a menos 252. E agora, eu calculo delta e x. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. No lugar de b, eu vou substituir por menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica no lugar de a, 1. No lugar de c, menos 252. Beleza. Desenvolvo isso. Então, quer dizer, meu delta será igual a menos 4 ao quadrado, 16. Distribuo os sinais. Menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 252, 1008. Beleza. Então, meu delta será igual a 16 mais 1008, 1024. Beleza? Calculamos o delta. Agora, substituímos na equação para x. Então, x será igual à fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Agora, um comentário sobre fórmulas. Repare no enunciado da questão que não trouxe as fórmulas. Estas fórmulas nós temos que saber de cor. E como é que nós decoramos? De tanto praticar. Beleza? Bom, substituo os coeficientes b, delta, que nós já calculamos, e a na nossa fórmula. Então, isso aqui vai ficar. Substituo, menos, o b é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 1024, então raiz quadrada de 1024, dividido por 2 vezes o a. O a é igual a 1. Joia? Calculamos agora as raízes. Então, distribuo esses sinais. Eu vou ter primeira raiz, x1, menos com menos, mais, então, 4. Menos, eu peguei a primeira raiz como negativa, raiz quadrada de menos 1024, 32. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Desenvolvo. 4 vezes menos 32, menos 28. Dividido por 2, resultado final, menos 14. Beleza, calculamos a primeira raiz. Fazemos a mesma coisa agora para a segunda raiz. Então, x2 igual. Distribui o sinal do menos com menos para o 4. O resultado é 4. Raiz quadrada de 1024, então mais raiz quadrada de 1024, 32, tudo isso dividido por 2. Somo 4 mais 32, 36, dividido por 2, resultado 18. Beleza, obtive duas raízes. Agora eu tenho que analisar o problema. Por quê? O problema falava sobre tempo. Não existe tempo negativo. Então, o menos 14 está fora. Resposta final, o nosso tempo será igual a
18. A segunda raiz é igual a 18, que é positivo. Beleza? Bom, calculado e deduzido isso, eu volto agora no meu enunciado, lá nas minhas alternativas, e verifico qual alternativa que é a correta. Alternativa A está errada, B errada, C errada, D errada, 18 alternativa E. Então, o número de horas gastas diariamente no percurso habitual, que é a variável t que nós calculamos, é igual a 18. Beleza? Joia. Beleza, pessoal. Com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Sugiro para vocês que peguem mais exercícios para que vocês continuem se desenvolvendo. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, entrem em contato comigo, seja pela descrição do vídeo ou aqui no nosso website. Vocês pegam o meu e-mail e conseguem entrar em contato comigo. Joia? Bons estudos!